O silêncio que domina. Vivemos em um mundo onde quem fala mais parece vencer. Mas observe com atenção. Quem realmente manda não precisa falar. O barulho é o refúgio dos inseguros. O silêncio é o território dos que dominam. Você já percebeu isso, mesmo sem saber explicar. Aquela pessoa que entra no ambiente e muda tudo. Não grita, não gesticula, não se explica. Ela apenas está. E de repente, as conversas diminuem. Os corpos se ajustam. Os olhares se desviam ou se fixam com cautela. Isso não é carisma, não é simpatia. É algo mais raro. Presença. Poucos entendem. Menos ainda sabem construir. Hoje, você não vai aprender truques sociais. Você vai entender como o respeito nasce antes da palavra. Como o silêncio, quando usado com precisão, se torna uma arma invisível. E como o corpo, quando disciplinado, vira uma armadura que ninguém ousa testar. Este não é um vídeo para quem precisa ser aceito. É para quem já foi subestimado, ignorado, interrompido, testado. É para quem cansou de falar e não ser ouvido. Maquiavel já sabia. Os homens respeitam mais aquilo que não compreendem completamente. E o silêncio cria exatamente isso. Dúvida. O mundo não respeita quem suplica. Respeita quem não precisa explicar. Enquanto muitos tentam provar valor com palavras, outros impõem valor com a ausência delas. O respeito verdadeiro não nasce do argumento. Nasce do desconforto, da sensação de que há algo em você que não pode ser lido facilmente. E isso começa antes de qualquer gesto grande. Começa no detalhe mais ignorado e mais poderoso. O olhar. Antes que você fale, o mundo já te leu. E se o teu olhar pede aprovação, o jogo termina ali. Schopenhauer dizia que a verdadeira força se revela na contenção. Quem sustenta o olhar sem pressa, sem raiva, sem ansiedade, obriga o outro a se revelar. Não é agressividade, é domínio. Entre em um ambiente sem pressa. Respiração estável, queixo neutro, olhos calmos. Olhe como quem observa, não como quem reage, como quem já entendeu algo que o outro ainda tenta provar. O olhar certo paralisa, ele não ameaça, ele julga em silêncio. Quem te encara começa a duvidar de si mesmo, porque não encontra emoção para explorar, não encontra brecha, não encontra reação. E a ausência de reação é o que mais assusta. Sartre dizia que o pior inferno é ser observado sem escapatória. Quando você olha e não oferece resposta emocional, o outro fica preso em si mesmo. A maioria não suporta isso. Desvia o olhar, acelera a fala, justifica-se sem ser atacada. Você não fez nada, apenas esteve presente. O segredo está na economia. Nada de olhos inquietos, nada de movimentos desnecessários. Quem observa demais se denuncia. Quem observa certo, domina. Olhar devagar mostra que você pesa tudo, que nada passa sem ser notado, que cada palavra dita diante de você tem custo, e as pessoas sentem isso, mesmo sem entender. Enquanto todos falam para existir, você existe sem falar. Seu silêncio começa a incomodar, e o que incomoda gera respeito. Você não interrompe, não reage, não confronta, apenas escuta com os olhos. E quem fala, começa a tropeçar, a explicar demais, a se expor. O mais poderoso, você não está pensando em nada, mas o outro acredita que você vê tudo. Dominar o olhar é dominar a atmosfera, é transformar o ambiente sem mover um músculo. Não é talento, é treino, disciplina, consciência. Quando alguém tenta te testar, não mude nada. Não endureça o rosto, não sorria, não responda. Olhe como um juiz que já conhece o final. Esse tipo de presença cria um incômodo profundo, um incômodo que faz o outro perder a vontade de vencer. Você não se defende, você não ataca, você permanece. E isso basta, porque o olhar que permanece vira memória. Mesmo depois que você sair, ele fica, e fica pesado. Maquiavel dizia que o medo é forjado na alma, não no ferro. E o olhar certo é uma arma silenciosa. Ele diz, eu vejo. E quem está diante de você entende, mesmo sem saber explicar. Quando você domina esse primeiro princípio, o mundo começa a te notar sem esforço. Você será lembrado e jamais ignorado. Mas isso é só o começo. Porque se o olhar abre o caminho, o corpo é o que sustenta o respeito. E é sobre isso que vamos falar agora. O corpo que impõe sem pedir. Antes que qualquer palavra exista,
O teu corpo já decidiu como será tratado. As pessoas não escutam primeiro. Elas leem. Leem ombros, leem mãos, leem postura, leem tensão. E em segundos concluem: esse homem se curva, ou esse homem sustenta. O respeito começa na coluna. Ombros caídos, mãos inquietas, peso trocando de um pé para o outro. Isso revela pressa. E quem tem pressa parece precisar de algo. Já o corpo firme, ereto, econômico, comunica o oposto. Ele diz: eu não devo nada a ninguém. Não é força física, é domínio interno traduzido em forma. Marco Aurélio dizia que a alma se revela no controle do corpo. Quem domina o corpo confunde os observadores, porque eles esperam reação, esperam agitação e encontram serenidade. Serenidade desarma. Fique atento. O movimento desnecessário denuncia o medo. O gesto apressado revela ansiedade, mas o gesto lento intimida. Quem se move devagar mostra que não está sob pressão. E quem não está sob pressão está no controle. Ao entrar em um ambiente, não ajuste a roupa. Não mexa nas mãos. Não procure onde colocar o corpo. Pare, respire, fique. A pausa gera autoridade. Em pé, mantenha os ombros alinhados. O queixo neutro, o olhar estável. Os braços relaxados. Nada rígido, nada solto demais. Postura de pedra. Schopenhauer dizia que a força de um homem está no que ele aguenta calado, mas também no que ele aguenta parado. Quando tudo ao redor se agita, permaneça. Não balance o pé, não incline o tronco, não ajuste nada. Um corpo imóvel em meio ao ruído se torna ameaça, porque quem observa sente: há algo aqui que não reage, e isso não é normal. O ser humano teme o que não consegue prever. Quando você se mexe pouco, cada gesto ganha peso. Cada mudança de posição parece intencional, estratégica. Sentado, ocupe espaço com elegância. Não se encolha, não se espalhe em excesso. Presença não é invasão, é estabilidade. Quando cruzar os braços, faça por convicção, nunca por proteção. Quando inclinar o corpo, que seja por interesse, nunca por submissão. Essa diferença é sutil e decisiva. As pessoas captam isso sem perceber e decidem em silêncio. Esse homem se impõe. O respeito não nasce no movimento. Nasce na pausa entre um movimento e outro. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade é sinal do espírito superior. Quando você se move apenas quando necessário, cada gesto vira uma ordem silenciosa. E quem observa, começa a obedecer, sem perceber. Quando estiver entre muitos, seja o mais contido. Quando for o centro das atenções, seja o mais calmo. Quem tenta parecer grande diminui. Quem parece pequeno, mas não se curva, cresce. O corpo estável cria uma figura difícil de rotular. E o que não pode ser rotulado, assusta. As pessoas gostam de saber com quem estão lidando. Quando não sabem, preferem respeitar. A postura firme cria essa dúvida. E a dúvida protege. Você não precisa endurecer. Precisa parar de se explicar com o corpo. Porque quando o corpo cala, a presença fala. E ainda não chegamos ao ponto mais visível de todos: o caminhar. Porque é no movimento que a maioria se entrega. E é ali que você vai se destacar. O ritmo que controla o ambiente. O respeito não começa quando você fala. Começa quando você se move. O andar é a primeira declaração de poder. Antes do nome, antes da voz. Quem anda apressado parece fugir. Quem anda sem direção parece perdido, mas quem caminha com presença transforma o espaço. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece ao homem já foi anunciado em seus atos, e o andar revela mais do que qualquer discurso. Ao caminhar, não olhe para o chão, não procure aprovação nos lados, olhe à frente, passos firmes, ritmo calmo, sem aceleração, sem hesitação. Você não corre para nada, tudo vem até você. Quem te vê andando deve sentir, mesmo sem saber porquê, que não pode atravessar teu caminho sem pensar duas vezes. Não é arrogância, é peso. Um peso invisível que diz: não me empurre. O predador não corre, ele observa, ele avança. Cada passo deve parecer escolhido, como se cada movimento custasse energia demais para ser desperdiçada. Mesmo quando você não sabe para onde vai, caminhe como quem sabe. O respeito segue a convicção, não a certeza.
As pessoas não reagem ao que você diz, reagem ao que você transmite. E o andar é a linguagem mais primitiva disso. Evite passos curtos, evite movimentos bruscos, evite olhar para os lados. Quem observa demais revela insegurança. Quem mantém foco transmite comando. Se alguém chamar, não vire rápido. Quem vira rápido parece servo. Quem vira devagar parece senhor. No andar, o tempo trabalha a seu favor. A pressa entrega a alma. O homem apressado parece perseguido por algo. Já o homem que anda com calma parece acima do tempo. Schopenhauer dizia que a superioridade não se afirma, ela se impõe, e isso começa nos pés. Entre outras pessoas, nunca tente acompanhar o ritmo delas. Mantenha o seu. Quem dita o próprio passo, dita o próprio destino. Os outros seguem o grupo. Você segue a si mesmo. Mesmo em silêncio, quem anda com autoridade se torna centro. As pessoas abrem espaço, diminuem o tom, ajustam o corpo, não sabem por quê, mas sentem. E isso é poder bruto, refinado pelo controle. Agora vem o ponto que a maioria falha: o silêncio. A maioria teme o silêncio porque nele não há distração, não há fuga. Maquiavel dizia que a dúvida é uma arma, e o silêncio cria exatamente isso. Quando todos falam e você cala, o ambiente muda. As palavras dos outros perdem força. A atenção se volta para você. Não responda imediatamente. Não se apresse. Segure o olhar. Respire. Crie o vácuo. A mente humana odeia o vazio. E quem não suporta o vazio começa a se expor. Schopenhauer escreveu que o tolo fala para não ficar calado. O sábio cala para não falar demais. Quando você ouve sem reagir, o outro tenta preencher o espaço. Fala demais. Explica demais. Revela demais. E você não fez nada. Apenas calou. O silêncio bem usado pesa mais que qualquer argumento. Ele diz: você não merece minha pressa. Ao ouvir uma provocação, não rebata. Ao receber um elogio, não retribua de imediato. A pausa desconcerta. As pessoas esperam reação. Quando ela não vem, vacilam. E nesse vacilo, o respeito nasce. Quem fala demais se justifica. Quem se justifica se diminui. Fale pouco. E quando falar, finalize. Deixe o outro esperando. Deixe o outro inseguro. O silêncio cria valor. Quem domina o tempo domina o jogo. E quem domina o jogo não precisa explicar as regras. Mas ainda há algo mais profundo. Algo que transforma o silêncio em domínio absoluto. A escuta. E é aqui que poucos chegam. A presença que muda tudo. Existe um ponto onde o silêncio deixa de ser técnica e se torna natureza. Poucos chegam até aqui, porque isso exige algo raro: escutar sem intenção de responder. A maioria finge ouvir, apenas espera a vez de falar, mas quem escuta de verdade, controla. Schopenhauer dizia que ouvir é um ato de superioridade, porque enquanto o outro se revela, você permanece oculto. Quando você escuta sem pressa, sem reação, sem julgamento, o outro se expõe, revela insegurança, vaidade, fraquezas, e você não precisa atacar. A escuta já a desarmou. Observe o tom, as pausas, o olhar. Analise mais o que não é dito do que as palavras. Quanto mais você escuta, menos o outro se sustenta. Porque quem fala demais entrega a própria posição. Ao final, diga pouco, muito pouco, porque tudo o que você precisava saber já foi dito por ele. Mas há algo ainda mais desconfortável: a imobilidade. Quando a tensão cresce, quando todos gesticulam, discutem, se agitam, você não se move. Marco Aurélio dizia que a calma é o mais alto grau de força. O corpo parado se torna monumento, e monumentos são respeitados. Não incline o tronco, não balance os pés, não cruze as pernas. Fique. A ausência de reação cria um limite invisível. O outro tenta te provocar. Falha, porque ninguém suporta lutar contra quem não reage. A imobilidade é comando absoluto de si mesmo. E quem se governa, governa o ambiente. Agora tudo começa a se unir. O olhar firme, a postura estável, o andar calmo, o silêncio preciso, a escuta estratégica, a imobilidade. Tudo isso constrói algo que não se ensina. Presença. Você entra em um ambiente e algo muda. As vozes diminuem, os corpos se ajustam, os olhares procuram. Ninguém sabe explicar, mas todos sentem. Você não precisa se apresentar. Sua energia chegou antes.
Maquiavel sabia: o mais perigoso não é quem fala alto, mas quem todos esperam que fale. Fale pouco, movimente-se pouco, expresse menos. Cada gesto seu será interpretado como decisão, cada silêncio como julgamento, e o mundo começa a se adaptar a você, não por medo, por respeito ao que não consegue entender. Essa presença não nasce da pose, nem da fama, nem da força bruta. Ela nasce da disciplina silenciosa, do controle interno, da coerência diária. O homem que se comanda não se curva, e quando você atinge esse ponto, algo muda para sempre. As pessoas medem palavras diante de você, pensam antes de agir, corrigem a postura, não porque você pediu mas porque você é. Isso é respeito real, não o exigido, o inevitável. Agora você sabe, o respeito não se conquista com explicações, se constrói com presença. Não grite, não discuta, não se justifique. Observe, permaneça. Exista, e o mundo em silêncio vai se ajustar. Quem fala menos desde que esse silêncio venha de alguém inteiro comanda. Agora vá, e não diga nada. Apenas seja o que o mundo não consegue ignorar.